aqui em nosso espaço, né, Caminho da Luz, agora aqui nas montanhas em São Tomé das Letras, um novo passo, uma nova energia do nosso trabalho, e as pessoas que estão assistindo aí o nosso vídeo também, né, a gente convida para vir conhecer esse nosso espaço aqui nas montanhas, um local muito bonito, que nós estamos ainda transformando todo esse local para receber cada vez mais as pessoas com carinho, com amor, para ser um foco de luz, um ponto de luz, onde nós vamos realizar os nossos trabalhos espirituais, nossas práticas, nossas vivências, cursos, seminários, né? Estamos aprontando também os alojamentos para receber as pessoas diretamente aqui, né? Então é isso. O tema que nós escolhemos hoje para falar com vocês é o fenômeno da incorporação. Como funciona a incorporação espiritual? Ok? Muito bem. Esta capacidade mediúnica, né, que algumas pessoas em especial carregam, de poder emprestar o seu corpo para que uma entidade espiritual possa se manifestar neste plano e dialogar, e conversar e interagir com as pessoas desta dimensão. Ok? Nós vamos estudar hoje os mecanismos técnicos de como isso funciona. Ok? Muito bem. E que, em alguns casos, assusta muitos leigos, né? Que não compreende, que não entende. Porque a incorporação ela pode acontecer de uma forma evoluída, através de espíritos de luz, ou ela pode acontecer também com espíritos bem umbralinos, onde o incorporado fica totalmente perturbado, retorcendo, se arrastando que nem louco. Aquilo que vocês viram no filme do Chico Xavier, né? Chega aquelas músicas toda possuída. Né? Está possuída pelo demônio, pelo demo. E por que ela age daquele jeito, ela retorce, ela fica... O que acontece com o mecanismo da mediunidade incorporativa? Tá? Todos os médiuns com capacidade incorporativa, se não trabalhar, se não desenvolver, ele vai ficar nessa fase de incompatibilidade vibratória com espíritos entrantes. Então vai dar aqui esse travamento, vai dar esse complexo de dificuldade que as igrejas universais da vida, né, usam como uma ferramenta para falar: é o demônio que está te assumindo, vamos tirar o demônio do seu corpo, Jesus vai, né, te libertar. Então vamos ver como tudo isso funciona. Tá ok? Muito bem. Primeiro nós vamos falar dos médiuns incorporativos, profundamente equilibrados, harmonizados com as forças da luz. Ok? Tipo assim, Chico Xavier, tipo os grandes mestres, tipo o Dr. Fritz, quando, né? Lembra o espírito do Dr. Fritz, quando escolhe um indivíduo, como o Zé Arigó, naquela época para fazer grandes cirurgias mediúnicas, né? Como esses grandes médiuns que são programados pelo plano espiritual para exercer uma missão na superfície terrestre, que são preparados. Vamos entender esse mecanismo. Depois nós vamos chegar até nos mecanismos, desses mecanismos que a gente fala de uma incorporação desequilibrada, né? Para entender como que tudo isso funciona. Tá? Então vamos lá. Então, a incorporação. Esse é um dos fenômenos que mais assusta aqueles que não entendem da espiritualidade. Morrem de medo quando vê aquela cena. E não sabem como lidar com aquilo. Os hospitais psiquiátricos estão lotados de médiuns deste porte. Ok? Vamos lá. Mas vamos começar com uma incorporação superior. Quando o plano astral superior, ele quer enviar para a superfície da Terra um canal mediúnico de alta superioridade, para fazer uma ponte, um elo de ligação entre as forças da luz
E o mundo das trevas, que é essa superfície que nós vivemos, esse mundo da fisicalidade, da materialidade, onde na verdade o espírito, né, não tem participação, não tem uma existência real, né? Então, tudo é muito programado com muita antecedência. Okay? O plano superior, o comando kármico da Terra, o conselho kármico do planeta se reúne, né, e decide, em tal data, em tal época, enviar ali um avatar. Okay? O termo avatar é um termo indiano que significa um ser que vai causar uma interferência evolutiva. Então, o papel do avatar é causar uma interferência evolutiva naquele momento planetário. Pode ser em qualquer época da história da humanidade, ok? Mas uma pessoa especial vai ali descer e vai exercer uma missão programada pelo alto. Se essa missão é programada pelo alto, ela é preparada anos e anos e até séculos antes desse fato acontecer. A alma que vai descer para cumprir essa missão é altamente escolhida para exercer essa missão. Já é um espírito mais evoluído, já é um espírito amoroso, bondoso, ok? Que vai ser escolhido. Então, primeiro passo, o conselho kármico, né, ele escolhe e programa uma alma para descer. Essa alma, muitas dezenas de anos antes, ela é preparada para essa missão, ela sabe o que ela vai fazer. As coisas não acontecem por acaso, ninguém é médium por acaso. Chico Xavier não foi médium por acaso. Entendeu? A época que ele veio não foi por acaso. Chico Xavier partiu, cumpriu sua missão. Agora está em nossas mãos. Você está entendendo? Tudo que nós recebemos está em nossas mãos expandir e evoluir esse conhecimento. Não podemos estagnar. Cada um de nós tem cada serviçal da luz tem a sua missão de expandir e evoluir a luz. Ser um estudioso, ser um praticante, ser um buscador, um desvendador de mistérios ocultos para trazer a luz a essa humanidade. Isso não pode ter descanso. Isso tem que ser uma coisa cotidiana em nossas vidas. O estudo, a busca, a pesquisa, o esforço para executar isso. E não pense que vai ser fácil, que vai cair tudo do céu para você, porque não vai. Porque você não pode esquecer que você, além de ser serviçal da luz, você carrega o seu karma. Então essas duas coisas têm que andar juntas. Você está na densidade planetária. E a densidade planetária é uma luta pela sobrevivência. É uma luta de intelecto, luta de conflitos e luta de interesse. Quando você chegar com essa missão da luz, você vai dar de cara com as forças involutivas. E essas forças involutivas, né, do planeta é toda a materialidade, todo esse mecanismo da economia, toda essa intelectualidade, a intelectualidade materialista do mundo, que não acredita em vida após a morte, não acredita em espírito, não acredita em reencarnação, nada, toda essa energia ela vai ser contra você. Você vai ter que aprender a fazer um tai chi com todas essas forças. O que é um tai chi? Você não pode enfrentar essas forças de qualquer jeito. Você precisa ser um guerreiro da luz. Como essa faixa está dizendo aqui, ó, você é um guerreiro sagrado, um guerreiro espiritual. Essa faixa está escrito assim, ó, Vu San Di Tal, o caminho do guerreiro da espiritualidade, ou da luz, ou de um santo. Então, como é que ele combate as trevas, a ignorância do planeta? Não é pegando arma e fazendo revolução.
Ele faz uma revolução na consciência. Esse indivíduo, então, vai conhecer técnicas superiores de trabalhar com suavidade a agressividade das forças involutivas. Tem que ter sabedoria para isso. Por isso que vocês perceberam que no caso do Chico Xavier, todas as vezes que ele era atacado, ele reagia com amor. Ele reagia com humildade. Jamais entrava em confronto, esses debates confrontativos sem sentido. Né? Por isso que raramente você via o Chico Xavier em programas de televisão. Ele não ia. Se você contar esse pinga-fogo, foi um dos únicos que ele apareceu na televisão, na história dele. Né? A Globo nunca se interessou por Chico Xavier lá atrás. Porque ela é dirigida por uma família extremamente católica. Os donos da Globo é uma família extremamente católica, que apoiava a igreja. Para vocês terem uma ideia, todos os programas que o Jô Soares fez em toda a sua carreira, o Chico Xavier nunca foi entrevistado. Bom, então vamos começar aqui. Então, uma alma é escolhida. Ok? Então, esta alma vai encarnar aonde? Que local do planeta? Que lugar? Já está tudo programado. Então, nós precisamos agora, 2 pontos. Um médium superior, ele não tem um corpo igual a nós. Um médium é um espírito de luz que vai manifestar-se na superfície da Terra. Ele já é um espírito muito evoluído. Sabe? Em alguns casos, não vou dizer que em todos os casos. Tem casos que tem determinados médiuns que é uma topeira. Ele só é médium, só incorpora. Mas quando é ele, abrindo a boca e falando, só sai bobagem às vezes. Entendeu? Então nós vamos conversar sobre isso também, tá? A diferença entre o espírito que vai dar o médium de luz e o médium incorporativo mais denso, mas a gente vai tentar dialogar nesses aspectos. Nós vamos começar com isso aqui primeiro. Então, o Conselho Superior vai ter que preparar, olha só, preparar um corpo especial para esse médium. Por que ele vai ter que preparar um corpo especial? Porque 99,9% do planeta está nas trevas, não é médium. Nunca viu nada, nunca ouviu nada, nunca escutou nada, nunca incorporou nada. Certo? Isso por quê? Porque faz parte do projeto kármico. Existe um equipamento, uma abertura na consciência, no cérebro, na interface cerebral, que não permite que vocês sejam médium. Entendeu? Nesse porte. Então, quando a coisa vai acontecer nesse porte, que o professor planejou essa interferência, né, eles vão preparar um corpo que já vai descer aberto. Tá? Por quê? Porque, né, este corpo vai ter abertura espiritual, ou a abertura mediúnica. Então até o corpo dele é projetado. Por isso que desde criança, que nem o Chico Xavier já é evidente, via a mãe dele, conversava com a mãe dele, na boa. Ele não tem o trauma. O médium de criança, que desde criança vê e fala com espíritos, ele não tem o trauma que vocês têm de ver o espírito agora. Se vocês virem o espírito agora, vocês desmaiam. Ai, meu Deus, vou morrer. Né? Morre de medo. Né? Tem um choque anafilático. Sai de mim, vai direto Satanás. Você está entendendo? Então, porque vocês não têm a vivência. A vivência de vocês é no mundo de trevas, é no mundo social, onde ver e dialogar com espíritos é algo do outro mundo. E se vocês veem numa tradição católica, uma família católica, é o demônio, não se pode falar onde se viu. Né? As pessoas morrem de medo, os católicos morrem de medo de espírito. Falou em espírito, espiritismo para ele é o demônio. Vocês veem um vulto, então, sai correndo, chama a padre, tudo para benzer a casa, porque está mal assombrada.
Eles nem sabem o que é, entendeu? Mas está mal assombrada. Já vem o termo mal assombrada. Mas, como você é um ignorante, ela pode ser bem assombrada. Você não sabe a diferença? Vocês estão entendendo? Às vezes passa um ser aqui do meu lado, lindo, tal, um vulto branco esquiçado, você não sabe se é bom ou se é mal, você sabe? Você conversou com ele, você viu integralmente, você sabe quem é? Pode ser um mestre de luz passando por você, ali ao seu lado. Se você é um ignorante espiritual, você já manda de reto, Satanás, sai da minha casa, expulsa o bicho dali. E pode ser Jesus ao seu lado. Você viu um vulto de Jesus e você expulsou ele por causa da sua ignorância. Por causa do seu medo. Então esse corpo tem que ser preparado. Isso é feito, hein, gente? Geneticamente, a hora que vai nascer, os negros vão lá, pegam o programa genético. Imagina a equipe envolvida para fazer todas essas operações. Então tudo é muito calculado. Um médium deste porte, como o Chico Xavier, não acontece, não. Você vê, ele é 1 em 1 bilhão. Com a capacidade, olha, porque veja bem, o médium vidente, eu vou ter uma palestra aqui só sobre vidência, sobre clarividência, porque tem uma diferença muito grande. Quando a pessoa fala, eu fui lá num vidente que prevê o futuro, né? Então, vidente que vê o futuro, pré-monitivo, é uma coisa. O clarividente é aquele que vê e fala claramente com o espírito. Porque o negócio é o seguinte, um médium clarividente, perfeito, ele vê espíritos como vocês estão me vendo. Ele não vê a diferença de gente para espírito. Ele não vê a diferença. Ele não fica vendo esses vultinhos, vultos. Ele não vê. Ele vê perfeitamente. E quando ele fala com o espírito, ele fala perfeitamente como vocês estão me ouvindo. Não há nenhuma interferência, nenhum bloqueio. É perfeito. Ele não sabe quem está morto e quem está vivo. Ok? Um médium desse porte não pode dirigir carro. Sabia? Porque ele freia o carro no meio da rua. E é um espírito, não é gente. Ele causa acidente, causa um maior estrago. Quem fala isso é o Valdo Vieira, por exemplo. O Valdo Vieira ele fala, não posso dirigir carro. Não posso dirigir carro porque passa o espírito da minha frente, eu freio o carro. Então eu sempre tenho um motorista particular para dirigir para mim, porque eu não posso dirigir. Né? Então ele é muito conectado, é um cara aberto para outras dimensões. Sabe tudo o que está acontecendo. Tudo bem. Então esse ser é programado, né? Então quando ele nasce, desde criança, na fase de criança, ele vai ser acompanhado pelas forças da luz. Então, desde criança, ele já vai tendo as experiências, os contatos, a abertura. As forças da luz estão ali. Sempre trazendo, geralmente, como no caso do Chico Xavier, uma figura materna, né? Que era uma figura mais que ele ia aceitar com naturalidade, porque o meio que ele encarnou, uma família muito pobre, ignorante, sem tudo, ele não ia ter o respaldo. Na verdade, ele não tinha respaldo de ninguém. Vocês têm que entender que o Chico Xavier passou a vida inteira dele, até ele encontrar aquele casal que entendia de mediunidade, de espiritismo, para orientá-lo, ele não tinha orientação de ninguém. Ele via as experiências totalmente sozinho. Ele ia, quem que seria o orientador? O padre. Ele ia falar com o padre está louco, é o demônio, para com isso. Ou seja, o padre, em vez de ajudar, atrapalhava o desenvolvimento mediúnico daquela criança. Então, nesse caso, o padre mais atrapalhava do que ajudava. Mas era a única figura com quem ele podia conversar. Por isso, gente, naquela época, agora não. Agora é muito mais fácil vocês viverem as suas mediunidades e verem a espiritualidade com maior abertura. Portanto, de graças a Deus estar encarnado nesta época e poder fazer grandes mudanças, grandes revoluções. Porque o médium é ele é único no meio das trevas. Portanto, ele fica desequilibrado.
socialmente, emocionalmente. Né? A psicologia explica muito bem esses casos. Ele é um indivíduo fora do mundo, fora do comum. Né? Muito bem. Eu tenho várias experiências de crianças de 9 anos de idade, né, que via ETs ao meu lado perfeitamente, falava com ETs perfeitamente. Perfeitamente. E com perfeição, recebendo gente, é o comum. Eu trabalhei muito com um médium, que já é falecido, né? Um médium fantástico, chamado Gilson Bastelli, da cidade de Limeira. Ele acompanhou os meus trabalhos desde os 17, 18 anos de idade. Você chegou a conhecer, João? Não. A Ilô, né, não está aqui, a Ilô foi uma das únicas que conheceu, conviveu com ele. Então, um médium assim, fantástico. Um vidente tão perfeito que confundia morto com vivo. Né? Então, a gente trabalhou junto durante um tempo, nós fazíamos as reuniões espirituais. E aí depois a gente terminou, porque ele foi embora para os Estados Unidos. Foi embora, porque ele disse que tinha uma missão para lá, foi cumprir a missão dele lá e faleceu lá nos Estados Unidos. Né? Então é uma pessoa assim, muito especial no trabalho que ele fez. Então, 5. À medida que esse espírito vai avançando, vai evoluindo, mais coisas vão sendo introduzidas. Muito bem, quando chega no momento dele cumprir a missão de incorporação, propriamente dita, ok? Vai acontecer, então, a época da incorporação. Deixa eu colocar isso. Eu estou colocando o médium perfeito, o mais superior, tá? Depois nós vamos analisar o que os outros não têm, você está entendendo? Para ser do jeito que vocês, né? E vão ver aí, o que os outros não têm, que esse tem, que causa o bloqueio para acontecer vários fenômenos que a gente observa em todo lugar. Por exemplo, você vai no centro de Umbanda, todo mundo incorpora quase, né? Se você soltou, você entra lá em transe. Aí nós vamos tentar discutir qual que é a diferença entre transe mediúnico e uma incorporação real. Porque tem o transe mediúnico. No transe mediúnico você não incorpora nada, certo? Você, na verdade, flui através de você a sua própria consciência alterada manifestas. É um estado alterado de consciência. Tá? Muito bem. Então, na época da incorporação vai acontecer uma coisa que muito pouca gente sabe. Muitos poucos médiums sabem. O plano superior vai instalar nele, uma série de equipamentos, não é um não, é uma série de equipamentos de alta tecnologia. Então, o médium não é tão natural quanto vocês pensam, não. Não é uma coisa natural, assim, como a gente pensa, dependendo do estágio. Esses equipamentos de alta tecnologia é instalado no braço, é instalado no chakra, é instalado aqui atrás, principalmente, ó, no pescoço, nessa altura desse osso aqui. E esses aparelhos são grandes, cara, não são pequenos, não. Se você é um bom vidente, quando olha, vê o cara pendurado de parafernália. Eu vou explicar para vocês como é que o Gasparito pinta. Você está pensando que o Gasparito pinta incorporado? Vocês não têm noção do que acontece. Entendeu? Então, vai se instalar uma série de equipamentos de alta tecnologia. Vocês nunca ouviram em centro espírita falar a seguinte frase, agora o espírito fala, agora toma o aparelho aí, esse espírita, tomar o aparelho, não é? Então, vocês nunca se tocaram? Que tem uma máquina que faz a conexão? Então o cara assim, a frase, vamos tomar o aparelho. Os espíritos falam muito isso. Porque na verdade é o que está acontecendo. Existe um equipamento tecnológico, um aparelho que vai fazer a interface entre o médium e o espírito. Este aparelho é um aparelho de interface. Interface neural.
que estabelece uma interface entre o espírito e a interface do cérebro, na qual ele vai usar o corpo. Entendeu? O espírito não precisa estar dentro do médium. Ele pode estar ao lado. Ele conecta na interface, certo? E ele anda, ele fica do lado. Tudo que ele faz, o médium faz. Ou pode ficar atrás, praticamente quase encostado mesmo, né? Conecta, aí o médium é colocado de lado. A mente do médium é separada. E ele assume todo o controle do corpo. Ok? Nestes casos, não vai ter aquele puta escândalo. Cai no chão, arrebenta tudo. Não. Porque exatamente o espírito escolhido para assumir o aparelho são espíritos de luz. Quem vai assumir esse aparelho? Quem vai ser o guia espiritual daquele médium? Então, geralmente vai ter um guia espiritual escolhido pelo astral para acompanhar os trabalhos daquele médium. Então, esse guia espiritual escolhido, esse ser de luz, ele vai, antes da primeira incorporação, ou de várias, no começo, ele vai ajustar a frequência do aparelho com a frequência dele. Então, há um ajuste, né, de frequência operacional, que a gente chama lá, é um ajuste de frequência operacional. No começo, o médium pode ter uns piripaques, umas coisas esquisitas, os caras estão ajustando. Aí depois ele recebe tão perfeito que não dá choque nenhum, ele senta na mesa lá, o espírito entra, só respira mais fundo, só levanta, começa a andar, falar, certo? Não tem problema nenhum. Mas tem que ser aquele espírito. Se um outro espírito for assumir o aparelho, tem que ter uma equipe técnica lá que vai fazer todo o ajuste de frequência. Mas tem uma equipe que controla quem entra, quem sai daquele aparelho. Aquele aparelho é um aparelho projetado para fazer receber determinado tipo de espírito. Ele não consegue receber, por exemplo, espírito sofredor. Vai fazer um escândalo. Né? Entendeu? Quanto mais você vê que o espírito sofredor, geralmente ele vem amarrado, ele vem travado, ele não pode fazer muita ação. Ele assume o aparelho, mas não. Ele fala, não, eu estou amarrado, eu não consigo. Os caras não deixam ele fazer escândalo. Né? Geralmente em centro espírita, quando você vai em sessão de desobsessão, tem um médium que recebe espírito sofredor, que a gente fala, né? Espere o sofredor, espere aquele que vai chorar, ou aquele bravo, esbravejando, querendo quebrar tudo, mas ele fica amarrado, ele não consegue, porque ele está travado numa máquina. O cara vem, né, ele já vem amarrado com a tecnologia do astral, preso, né? Aí ele incorpora, ele só pode falar. Mexer braço aí no médico, porque os caras não deixam. Tem uma tecnologia por trás. No centro mais humilde que você vai, a egrégora espiritual opera tecnologias que vocês não imaginam, sem precedentes, para ocorrer o fenômeno. Tá? Muito bem. Então, por isso essa frase, entra no aparelho aí. Sai do aparelho, entra no aparelho. Quem frequenta centro espírita kardecista é muito comum essa frase. Né? Se ouvir isso, porque é um aparelho mesmo. Tá? Porque, na verdade, são energias muito diferentes que vão ser conectadas. Se não tiver esse aparelho, o médium vai sofrer uma descarga vibracional tão forte que ele não suporta. Os chakras dele não está preparado. Então, por que o aparelho, então? Então, o aparelho é necessário por causa da descarga, da diferença vibracional. Ok? Essa diferença vibracional entre um espírito de luz, do plano superior da luz, e um homem encarnado, por mais preparado que ele esteja aqui, por mais vegetariano que ele seja, mais zen que ele seja, a diferença de potencial é muito grande. É como você ligar, a gente chama de diferença de potencial, uma distância, né? Uma diferença de potencial, de campo de energia, muito grande. É como se você pegar um aparelhinho 110 e ligar ele em 2000 volts na corrente. Torna na hora. Porque a diferença de potencial não é compatível. Então, exatamente, um espírito que está operando num potencial muito alto de luz, quando vai assumir um aparelhinho, você tem que ter o que a gente chama de transformador de potência. Né? Então, nós temos que ter um transformador
para não haver esse choque neural. Senão, se você dá um choque neural, você mata o cara. Você destrói o cérebro dele, ele fica doido, maluco, não funciona mais. Né? Então, você tem que ter esse transformador. Transformador não. É um transformador de potência. Você tem um potencial e você transforma para um potencial mais baixo. É quando você tem um aparelho, né, 110, você quer ligar numa tomada 220, você tem que ter um transformador. Né? Esses computadores que vocês têm, laptop, para você ligar na tomada, tem uma pecinha que vem antes. Aquela pecinha pega, né, uma tensão e diminui ela para ser aceita pelo equipamento. Né? A maior parte de nossos equipamentos eletrônicos funciona com baixa tensão, ou seja, 24, 12 volts no máximo, sabia? Televisão é 12 volts, tudo. Só que quando a 110 entra, lá na entrada tem um transformador que vai distribuir a tensão adequada para cada placa, para cada equipamento. Ok? Por exemplo, uma televisão antiga de tubo, ela tem que ter o tubo precisa de 20, 30, 40 mil volts para funcionar, para dar o canhão de elétrons. E a placa de som, a placa de recepção, ela precisa de 12 volts só para funcionar. Então lá, os caras fazem o seguinte, então ele pega um transformador, eleva para 20, 30 mil volts e joga para a área do tubo. E pega, né, o 110, diminui para 12 e joga nas placas de áudio, nas placas de vídeo. Entendeu? Tudo é uma eletrônica calculada. Tudo é o que você precisa. Aqui também, gente, é a mesma coisa. O médium usa um equipamento exatamente para ser compatível e converter essas tensões e não deixar que haja conflito, choque. Isso é muito técnico lá em cima. Né? Os meus amigos espirituais sabem que eu sou cientista, sabem que eu sou físico, né? Então eles explicam tecnicamente para mim. Mostra tudo. Entendeu? Eu sou pendurado de um monte de aparelho. Sempre fui. O Gilson, esse vidente perfeito, ele olhava em mim assim e falava, ih, rapaz, tá com um capacete desse tamanho aqui dentro de você aí. E depois, para que serve? Eu falava, não sei. Nós temos que chamar os homens lá para perguntar para ele, para que serve isso aí que você está usando hoje. Ficava uma semana, 2 semanas, depois o cara tirava, sabe? Eram coisas bastante sofisticadas, entendeu? Os ETs, então, operam com coisas muito sofisticadas também e tal. Vocês têm que entender que existe uma tecnologia no astral superior, nos planos superiores. Vocês assistiram o filme Nosso Lar, você vê lá, tudo lá é tecnológico, cara, tudo lá é avançado, tudo lá é nave que chega, nave das cidades astrais. Ok? Muito bem. Então, essa diferença vibracional tem que ser corrigida. Aí, quando o médium vai receber o seu guia, tudo acontece dentro de uma harmonia muito maravilhosa, a conexão se dá, sem que o médium sofra nada. O médium pode trabalhar 12 horas seguidas incorporado, e quando ele acorda, ele não está cansado, não está estressado, normal. Por quê? Porque a energia foi suprida por uma outra fonte. Entendeu? Então, nesse caso, onde o médium é super harmonizado, ele não se cansa, no sentido prático da coisa. Por exemplo, o Chico Xavier, né, trabalhava, começava a tal hora da noite, ia parar 4, 5 horas da manhã, atendendo a psicografia de milhares de pessoas. O Dr. Fritz, quando incorporava, né, o Zé Arigó, outros médiuns, trabalhava a noite inteira, às vezes o dia inteiro, incorporado. Aquela fila de nego passando, ele fazendo aquela puta de uma fila. É que as pessoas esquecem que quando há um centro operacional desse, um médium trabalhando, vocês só enxergam o médium, mas vocês não enxergam as centenas de espíritos que estão trabalhando ali com alta tecnologia, com equipamento sofisticadíssimo por trás. Entendeu? Quando o Zé Arigó, né, o Dr. Fitz, né, fazia uma cirurgia que cortava o negro, enfiava agulha, pegava, não doía nada, o cara não sentia, nem sangrava, nem infeccionava, porque por trás existia uma tecnologia avançada de um grupo de espíritos, de uma egrégora espiritual, que corrigia todos esses aspectos. Por exemplo, você fala assim, Laércio, eu não vou lá
Jamais o Dr. Fritz vai me atender. Tem 2.000 pessoas na fila. E outra, eu chego lá, ele olha para mim, 2 minutos só. Será que em 2 minutos ele vai me curar? É porque o cara é burro, o cara não sabe como é que funcionam as coisas. Quando você está precisando de uma ajuda espiritual, você vai num lugar desse, de cura, por exemplo, tem 3.000, certo? Você vai lá na porta, até eu chegar lá, você fala assim, porra, até eu chegar lá, né, eu vou morrer. Igual filho de INPS, né, até eu ser atendido por um médico, eu estou morrendo. Os médicos espiritualistas são assim, difíceis, eles são muito trabalhados. Então, o que acontece? Vocês têm que entender o seguinte, gente. Vocês não sabem o que acontece. No momento que você chega lá, no momento que você chega, tem uma equipe de espíritos de mais de 300, 400 espíritos que já vai atendê-lo. Você já vai ser atendido antes de chegar na frente do médium. Você senta na cadeira e fica esperando lá, porque você já tem um neguinho que já está trabalhando em você. Já tem uma equipe que vem parafusando você, arrumando, limpa a tua aura. Tá. A hora que você chega lá na frente do médium incorporado mesmo, ele olha, não tem nada para fazer. Ele só engana todo mundo e vai embora, porque já foi feito o que tinha que ser feito. Disso vocês não sabiam, né? Você está entendendo? Por isso que ele vai lá, às vezes só pega uma agulha, faz isso, faz que corta, e manda o cara embora. Não é que você foi atendido em 2 ou 3 minutos, não é isso. Você já foi atendido antes, já foi feito tudo o que tinha que ser feito antes, você chega lá. E com tecnologias muito avançadas, onde o trabalho é feito de uma forma muito rápida. E outra, te digo mais, o cara que passa por ali, ele tem uma ficha. Os espíritos vão atrás dele de noite, vão acompanhar na semana seguinte, vão ver o que ele precisa. De acordo com a energia kármica, tá? Mas isso é um outro assunto para uma palestra sobre curas espirituais, como é que elas funcionam, que a gente tem, como funcionam as curas e as operações espirituais. Tá? Nós vamos fazer, não vamos? Essa palestra outra vez? Não? Não vamos fazer medicina quântica. Então, a gente já tem essa palestra, as curas, como funcionam as curas e as operações espirituais. Vocês vão entender o que eu estou falando. Tá? Então, ele não se cansa, não sofre nenhum trauma após a sua incorporação. Por quê? Porque é uma incorporação extremamente equilibrada e projetada pelo plano superior. Então, é assim que funciona um médium programado pelo alto, que já desde a infância já manifesta seu potencial mediúnico. Ok? Então agora nós vamos conversar sobre outros tipos de incorporação, que não são tão perfeitas e maravilhosas assim. Uma coisa muito importante vocês entenderem. Quando um médium desse incorpora, 100% o espírito está manifestado ali. Então esse espírito, ele assina psicográfico, quando ele psicografa, ele assina exatamente igual ao cara vivo, a letra é a mesma, o que ele fala e a sabedoria dele vem 100% que o espírito sabe. Por exemplo, vamos supor, um Chico Xavier, você se lembra que o Chico Xavier, quando incorporava alguns espíritos, ele discutia ciência, tecnologia, ele escrevia em inglês, escrevia em alemão, podia escrever até em chinês, porque não era ele. Aí o fenômeno acontece perfeito. Se ele incorpora o chinês fala chinês e escreve em chinês. Você está entendendo? Porque não há nenhum bloqueio, é o espírito manifestado perfeitamente naquele médium. Ele é uma ferramenta de insulto à ciência, que está aí. Ele vem para insultar a ciência, para você não entender nada do que está acontecendo. Os médicos, quando vão ver esse tipo de operação do outro, ficam loucos. Não é possível que você faz tudo isso. Você abre o cara, arranca um puta, o cara não sente nada, nem sangra, nem infecciona. Porque não vai entender mesmo. Se você não aceitar que existe isso, tudo que eu estou falando aqui, do lado invisível, você não vai entender. Não vai entender. Então agora nós vamos ver outros tipos de médium. Então, deixa eu tentar entender. Esse é o médium perfeito. Programado, estruturado, tudo. Agora, então, eu vou colocar assim, Nós vamos falar sobre grau de mediunidade. Ou graus, né?
O médium, vamos colocar uma escala aqui, de 0 a 100, em porcentagem. O médium deste que nós acabamos de falar agora é o que tem 100% o seu canal aberto. Ele opera em 100% do seu potencial mediúnico. Então, o espírito usa esse canal sem nenhuma interferência do médium. Ou seja, o médium, a consciência do médium é colocada totalmente de fora. Ele não participa, ele nem se lembra do que aconteceu às vezes. O espírito incorpora e é outro ser manifestando, conversando, dialogando com você. Quando ele se afasta, o médium não sabe absolutamente de nada. Ok? Dá para explicar como funciona isso quanticamente, tá? Você realmente retira do campo vibracional da consciência, aquela consciência, e outra se manifesta. Tá? Agora, existem muitos médiuns que não são muito bons. Por exemplo, médiuns intuitivos é um perigo, porque o cara simplesmente senta, ele intui e começa a escrever. Não é uma psicografia 100%. Ele começa a intuir. Então ele escreve muita coisa que ele intui. E essa intuição pode ser muita coisa da sua cabeça, da sua consciência. Entendeu? Aí se você, para esse médium, se você fizer uma pergunta-chave, esse médium não vai psicografar em outras línguas. Ele não vai psicografar uma coisa que ele não sabe, inglês, francês, alemão. Não vai conseguir fazer isso. Entendeu? Porque ele tem um bloqueio. Os espíritos, na verdade, dão essa mediunidade para ele, abre essa abertura para treinar esse indivíduo, para elevar a consciência desse indivíduo. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado quando vamos procurar orientação de médiuns, porque você nunca sabe que tipo de médium está ali diante de você. Qual o grau de mediunidade? Você pode ter médiuns com pouco grau de abertura, com 50%, tá? E pode ter médiuns com 75%, ou seja, a gente fala, não é 100% confiável. Então você tem que ficar sempre com o pé à frente, outro atrás, saber analisar o que vem. E os médiuns de 100% de mediunidade dá para descobrir. Ok? Muito bem. Eles são raríssimos, eles são muito raros, porque são os médiuns de alta programação. São os médiuns que vão fazer uma diferença muito grande. E eles vêm com uma missão programada pelo alto. Entendeu? Tudo que esse médium vai fazer ou escrever, por exemplo, quando o Emmanuel chega para o Chico e fala, nós já temos que escrever assim, 20 livros. Você viu que ele falou já de cara? Você tem 20 livros para escrever. Por quê? Porque já estava programado. Tem gente lá do alto com o livro pronto para mandar. Aí era só mandar via fax. Você está entendendo? No filme Nosso Lar, você lembra, né, que você vai mandar de que jeito? Que tecnologia você quer usar? A velha, a antiga ou a nova? Você quer escrever de que jeito? Porque o cara chega lá na década de 30, que não sabe usar computador, não sabe usar nada, né? Eu quero escrever, então ele pega o lápis e fica lá. Né? Ele é meio tapado informaticamente. Né? Porque você não está treinado para usar tecnologia superior. Você não sabe, você tem que, né? É como você pegar uma velhinha de 80 anos e botar na frente do computador hoje, que nunca viu um computador. Ou seja, é um analfabeto de informática. Lá as tecnologias são muito avançadas, você vai ser um analfabeto. Por mais bom que você seja em informática hoje, a hora que você chega lá, você vai ser um analfabeto com aquela tecnologia lá, pode ter certeza. Você não vai saber como funciona. Entendeu? Então, é isso. No caso incorporativo, no caso de uma mediunidade vidente, por claro, evidente que ele vê vulto. O cara que está nessa potência aqui, ele vê vulto. Ele é um míope da terceira visão. Ele não vê, ele vê vulto, ele sente alguma coisa, mas não vê o espírito perfeitamente. Ele tem que estar 100% aberto. Bom, todos, então existe aquela frase, né, que vocês vão em centro espírita, todos nós somos médiuns. Sim, todos somos, ou seja, todos temos um potencial médium. Se você falar que todos somos médiuns, é errado.
Porque senão eu falei, e eu? Não sou, nunca vi nada, não senti nada, nem sei de nada. Estou aqui comendo meu churrasco e nada acontece. Certo? Estou tomando minha cervejinha aqui, não parece uva, não vejo escovador, não vejo espírito, não vejo nada. Então, nós temos que falar uma coisa chamada de potencial mediúnico. Ok? Da mesma forma, quando eu falo para vocês, todos vocês são deuses. Certo? Mas você anda na rua e você só vê diabo, demônio aparecer. Certo? Nego assaltando, matando. Pô, mas cadê o Deus desse cara? Ou seja, existe um potencial divino dentro do cara. Dentro de cada um tem um potencial divino. Agora, quando esse potencial vai se manifestar? Como ele vai se manifestar? Depende da sua entrada interior, como você entrou dentro de você. Senão você deixa manifestar-se só o demônio mesmo, né? Só coisa ruim que vem, só essa coisa. Você tem que fazer essa jornada, esse contato com o seu eu superior, com o seu eu divino, com a sua parte divina e deixar ela se manifestar. Assim é um potencial mediúnico. Todos vocês que estão me ouvindo têm um potencial mediúnico. Esse potencial precisa ser desenvolvido. Simples. Vocês que não vieram canalizados com a missão, não, nada, desde crianças, sem fazer esforço nenhum, já está vendo 100%, então vocês podem desenvolver. Ok? Aí que vai acontecer uma coisa muito interessante. Eu vou contar uma história agora para vocês que é muito engraçada, real. Eu tinha uma amiga na cidade de Limeira lá, né? Uma amiga, assim, amiga de boteco. Você sabe o que é amiga de boteco? Não é uma amiga que você conheceu num trabalho espiritual, sabe? Que veio assistir minhas palestras, mas eu sou totalmente interessado no que eu faço. Não, uma amiga que eu acabei conhecendo, isso aí já aconteceu há mais ou menos essa história, uns 15 anos atrás. Certo? Então, essa amiga eu conheci, né, a gente conhece de um jeito assim, que não é uma amiga normal, mas uma pessoa totalmente materialista. Essa pessoa é materialista. Muito bem. Ela começou a me conhecer, esse meu outro lado, falava, eu não acredito em nada disso, pelo amor de Deus, que louco. Ela não gostava que eu falasse dessas coisas para ela. Então, eu ficava quieto, eu ficava na minha, a gente só conversava de outras coisas, né? Quando se encontrava para ouvir música, tá, essas coisas, tá? Aí, né, ela foi fazer faculdade de ciências sociais. Ou seja, se envolveu mais ainda com o chamado marxismo, né, ateu. Você sabe, todo cara que vai fazer ciências sociais é ateu, né, por natureza, né? Porque vive com o Karl Marx enfiado na cabeça até o pescoço, né? Entendeu? Aquela filosofia marxista. Então, os caras são, né, comunistas por natureza, e comunista é ateu. Porque religião é o ópio do povo, religião é uma enganação. Então, para esse ateu, não tem vida após a morte, não tem porcaria nenhuma. Então, essa pessoa, pode ter certeza, ela é anti-Lalá. Né? Ela é anti-Laércio, ela é anti tudo que eu faço, tudo que eu vivencio, a minha mediunidade, tudo. Imagine eu convivendo com essa mulher, né? Com essa amiga, né? Mas eu tenho o meu jogo de cintura, tal, né? Ela fazia umas perguntas para mim, eu jogava umas ideias, ela ficava meio... não acredito em nada disso, não. Eu falei, tá bom, não esquenta a cabeça. Um dia, quando você sair do seu casulo, quando você sair da sua teoria e for investigar, for estudar, você vai ver que as coisas não são bem assim, do jeito que você pode imaginar, não. Olha, cara, foi dito e feito. Ela fazia faculdade no Paraná. Né? Ela era de Limeira, da minha cidade de Limeira. Muito bem. Aí um grupo, teve na escola, né, elas tiveram que fazer um trabalho, acho que na área de antropologia lá, e o grupo dela recebeu para estudar religiões afro, ou seja, elas tiveram que estudar e pesquisar Umbanda. Então, no grupo tinha 5 pessoas, né? Era
2 meninas e 3 rapazes, e tiveram que ir num centro de Umbanda para fazer essa pesquisa. Então elas vão lá, vamos lá ver o que é esse negócio aí, pá, né? Todo com aquela visão, entendeu? Os meninos também, tudo ateu, certo? Cara, no meio da sessão, então você fica lá todo mundo, né? Todo mundo fica lá, aí começa a tocar o tabaco, o negócio começa a esquentar, né? Porque a vibração do atabaque e o ritmo coloca, você vê, a baiana chega lá no centro de Umbanda, começa tudo a dançar, né? E ela fica nesse ritmo, tá? E vai dançando, bem aquela coisa das tradições afro, né? Das tribos primitivas afro, né? E esse vibração, esse ritmo, que já é um centro que já vai atrair a egrégora dali, os espíritos dali, e de repente essa coisa, neste ritmo ela incorpora, não incorpora a parada, ela incorpora dentro deste ritmo. Então ela incorpora, e todo mundo incorporado ali, trabalhando. Rapaz, dá uns 5 minutos, um desses meninos que não tinha nada a ver com a história, estava aí, incorpora e começa. E os amigos ficaram loucos. Ou seja, olha o termo, ó, cagando de medo. Certo? Sem saber o que fazer, não tinha controle. O cara, mas, João, forte, o que está acontecendo, João? Que João? O quê? Já tinha um outro ali já. E o cara começou a falar estranho. Eu não sou João, eu quero ser que tem. Aquela coisa que a gente já conhece, quem está acostumado com a história. É? E tudo contorcendo aquela coisa que acontece. Cara, no dia seguinte, não foi no dia seguinte, não, meia-noite, que essa mulher volta para casa, ela liga para mim lá, ai, eu estou desesperado, eu não consigo dormir, estou morrendo de medo. Falei, meu filho, não tem vida após a morte, você está com medo de quê? Eu até gozei, tive o maior sarro dela, você está com medo de quê? Você sempre me encheu o saco falando que não tem vida, não tem isso. Você é ateu, você está com medo de quê? Ai, mas aconteceu, eu falei, se vire. Você não é a toda poderosa, sabe de tudo? Me explique o que aconteceu então. Ai, meu Deus do céu, não volto mais lá, estou morrendo de medo. Você está com medo, mas estudar você não quer, né? Ir lá e voltar, ir fundo na pesquisa, para saber realmente o que aconteceu, você não quer. Então esse povo, ele foge. Ele não sai da casca dele para ir realmente estudar. Ele continua com as ideias, com as teorias dele marxista. Não, isso aí não é coisa do demônio, coisa não sei do que, mas o demônio existe, né? Deus, ateu, não é demônio. Então, a fenomenologia, então vamos explicar, né? Que o nosso papel é explicar o que aconteceu. Porque uma pessoa totalmente comum incorporou. Não era médium, não era nada. Se eu levar vocês para um centro de Umbanda, ou não precisa nem levar, se eu fizer uma sessão aqui na mesma vibração do Umbanda, metade de vocês incorporam. Vocês querem apostar? Né? Faz uma brincadeira. É que não pode se brincar com isso, certo? Né? Mas que eu faço, a moçada incorpora, mas não tem, porque é fácil. Vamos ver o que acontece. Mas pode ter certeza que não vai ser nem o espírito de luz que você vai incorporar. Vai ser espírito igual a você. Na mesma energia sua, na mesma frequência sua, e geralmente espíritos umbralinos, porque você está no umbral, você vibra no umbral. Você é um ser materialista, você é um ser churrasqueiro, come carne, enche a carne de cerveja, vai para balada. Você vai querer incorporar quem? Gente do mesmo naipe. Né? Quem é sua egrégora, né? É. E os centros de Umbanda, né, eles têm, dependendo do médium, não é porque é Umbanda não, tá? Dentro da Umbanda também tem médiuns muito equilibrados, muito harmonizados, ok? Do mesmo jeito que eu estou falando aqui da luz. Existem os médiuns em desenvolvimento que vão trabalhar com aquela energia mais densa, com espíritos mais densos. Então são adaptados para isso. Então vamos primeiro explicar o que aconteceu. Como uma pessoa comum incorporou. Então é exatamente isso. Uma pessoa comum, quando vai num centro de Umbanda, tá? Ela tem mecanismos naturais. Existe uma mediunidade latente em todo mundo. Então, quando um espírito, né, com o campo áurico na mesma frequência que ela aproxima, quando o campo áurico se toca, é possível estabelecer a conexão. Tá?
E, em muitos casos, os espíritos que estão ali controlando, tem tecnologia, eles levam um aparelho. Ele faz assim, ó, se ele quiser que você incorpora, ele só gruda um aparelho aqui em você, ó. Clique. Gruda e sai de perto. Pode encostar aqui, o cara já vai travar. Teve uma menina assim, então olha, presta atenção. Essa história ainda quem frequenta o meu espaço aqui, ela vai vir visitar aqui, essa mesma menina vai vir visitar com a mãe dela e vocês vão ouvir a história dela. Hoje essa menina trabalha em centro de Umbanda, já frequentou, mas ela tinha 16 anos de idade, presta atenção, ela não entendia de nada de espiritualidade nenhuma, ela estava na escola, incorporava na escola, caía, começava a falar coisas estranhas no meio da escola, da sala de aula. A mãe não sabia o que fazer, levava no centro espírita kardecista, levava no centro espírita de Umbanda, ninguém resolvia o problema dela. Ninguém resolvia o problema dela. Ela vai contar essa história, ninguém resolvia o problema dela. Aí ela levou, a mãe começou a assistir minhas palestras, e lá em São Paulo, né? Isso aí é antes de eu gravar DVD, muito isso aí faz uns 20 anos atrás. Né? Aí ela contou essa história e falou, traz essa menina que eu quero ver. Numa outra palestra ela trouxe a filha, né? Terminada a palestra, eu levei ela para uma sala, que é a nossa sala de meditação, sentei ela e falei, deixa eu olhar você. Ela tinha um aparelho colocado aqui, desse tipo que eu falei para vocês. Tá? Era uma mediunidade. Então eu falei assim para ela, chamei os meus amigos espirituais, falei para ela, olha, podemos bloquear ela, vamos tirar esse aparelho dela, vamos bloquear, né? Porque ela não tem maturidade ainda, nós conversamos, não tem maturidade para receber, ela está perturbada, vai mais perturbá-la do que... Nós vamos... Então eu falei para ela, então a gente bloqueou o aparelho, bloqueou, ele ficou totalmente bloqueado. Coloquei a mão, tal, a gente mexeu, bloqueou, e eu falei para ela, ó, daqui para frente você nunca mais vai incorporar. Ah, é? E dito e fato, cara, aquela menina saiu dali, nunca mais ela incorporou. Eu falei para ela, olha, somente quando você atingir uma idade X e você for procurar, aí você vai começar a incorporar de forma mais harmônica e equilibrada. Tá bom assim para você? Tá, mas você precisa procurar, porque você precisa desenvolver, você é um canal programado. Ah, tá bom, Léo, pode deixar. A partir daquele dia, a mãe dela não sabia como agradecer. E foi exatamente a carreira dela. Quando ela chegou com uns 20 e poucos anos, 25, 24, 25, ela foi procurar e aí ela começou a receber. Mas não, no começo... Então, o que acontece? Quando não há uma incompatibilidade ainda vibratória, o médium vai receber espíritos mais densos. Então, o médium, né, recebe espíritos na sua mesmo nível vibracional. Então, na verdade, o que acontecia com aquela menina? Por que fizeram isso? Porque... é uma interferência, por exemplo, é uma interferência do plano astral para que aquela pessoa busque a espiritualidade. Não tem jeito, os caras vão forçar na marra ela buscar a espiritualidade. Ou busca ou vai sofrer. Ou seja, por isso que os caras falam, você é uma mestre, você tem que desenvolver, senão você vai dançar, você vai sofrer. Porque existe uma certa programação em você. Se você não fizer, não ir atrás, você vai ficar com essa ferramenta. Ok? Então, é isso que acontece. É um médium em desenvolvimento. O médium precisa se desenvolver, trabalhar para que esse equipamento possa ser mudado, possa ser ampliado e você ter consciência, porque é uma forma de colocar você no caminho espiritual, na jornada espiritual de autoconhecimento, através desse processo. Porque vocês têm que entender que no Brasil não tem mosteiro zen, não tem filosofia zen. Aqui no Brasil, ou você vai à Igreja Universal, você vai... certo? Então, a Igreja Universal, quando uma pessoa como essa vai lá, perturbada por um espírito, porque ela vive na casa dela esse fenômeno, então ela chega lá no centro, ela recebe, se ela ficar receptiva, o espírito está junto com ela, pum. Só que o espírito não consegue conectar, ele não consegue manipular o corpo dela, ele não consegue, então ele fica travado, não está compatível a energia, ele não consegue mexer, ele não consegue nem falar direito, ele vai tentar falar, não sai a voz, sai o grunhido, e os caras pensam que é o demônio. E, às vezes, o espírito que ela incorporou é muito revoltado, aquele cara que morreu revoltado. Eu não gosto daqui, eu não gosto dessa pessoa, eu estou com raiva dessa pessoa. Aí o cara fala, porra, quem que pode ser? O demônio, né? Mas não é demônio, são tudo espírito de porco, a gente chama. Tudo espírito denso, vagabundo, que tem que dar uns tapas na orelha e mandar embora.
Não tem nem como doutrinar um espírito desse. Aí o cara fala com a força de Jesus, que o espírito morre de medo de Jesus. Qualquer espírito que tem aqui morre de medo de Jesus. Por quê? Quando você invoca, porque o espírito que está lá no astral é o seguinte, ó, ele está no umbral, certo? Vocês viram no nosso lar lá, aquele filme umbral, todo mundo lá. Eles sabem que tem forças da luz, que tem os patrulheiros da luz que de vez em quando descem lá para apartar briga, para tirar um daqui e jogar, sabe? Tem os caras, e esses caras vêm com alta tecnologia, com alto poder, não tem como enfrentar. Certo? Então, quando esses caras descem, ele pega da cintura, arranca um raio de luz, trava o neguinho aqui, ele já leva o cara. Então, esses caras morrem de medo, porque esses caras tiram ele do lugar, levam para lugar, ou prendem em cidades astrais, sabe? Porque eles têm que manter a ordem no umbral também, senão é uma puta zona no umbral. Então, eles têm que controlar, tem essas patrulhas operacionais. Então, quando eles estão perto de uma pessoa e vão num centro desse, ou numa igreja dessa, e o cara invoca Jesus, ele já sai correndo, porque já sabe que vem os negros lá de cima para catar ele e levar ele para outro lugar. Então ele morre de medo. Então ele já se afasta do cara e some de perto, né? Porque senão os caras levam embora mesmo, tá entendendo? Porque você invoca, quando você invoca Jesus, as forças da luz, não importa se você está num centro de Umbanda, se você está num centro de ser kardecista, você está na Igreja Universal. Certo? A egrégora espiritual vai fazer um trabalho de tirar, de afastar, de tirar esse perturbador. Mas só que tem o seguinte, né? Se a pessoa continuar sendo a mesma, vem outro. Ela vai atrair um monte, né? Porque ela vive na mesma vibração. Por que um drogado dificilmente sai da droga? Porque em volta dele tem mais 30, 40 espíritos sugando ele, vivendo aquela energia. Ele não consegue sair, porque ele criou a egrégora dele. Ele não consegue sair. Ele tem que, se ele não limpar todo aquele campo áureo que está ao lado dele, mudar a vibração, ele não sai, não cura. Porque ele está carregando, ou seja, ele está alimentando mais um monte de espírito. Existem médiums, cara, que bebem 1 litro de álcool, 96 graus, e não acontece nada com o médium. A hora que o espírito vai embora, ele continua normal. Eu já vi isso na minha frente. Ó, tem centro de Umbanda, certos centros de Candomblé, que o médium pede para você levar presente para ele, leva 1 litro. Não, traz pinga para mim amanhã, você traz 1 litro de pinga amanhã para mim. Não, tá bom, eu trago um presente para você. Estava na pesquisa, cara, eu levei 1 litro de pinga. Quando eu dei para o médium incorporado, que era o espírito, ele se me virou ali de pinga inteiro. Bicho, se você tomar um cálice de pinga, qualquer bêbado aí, se tomar 2 ou 3, ele fica duro, ele cai no chão. O cara virou litro de pinga inteiro, conversando comigo, ele bebia um bolinho, depois bebia outro. No fim da sessão, ele tinha bebido o litro inteiro. Isso não durou 1 hora. A hora que o médium desincorporou, tinha um taço, você não tinha nem cheiro de pinga na boca do cara. O cara conversando com você normal, falando normal. Meu, para onde vai essa energia? Fisicamente você tem que explicar. Você está entendendo? Então tem fenômeno. Como é que aquele cara na Índia começou a aparecer lá? Ele faz 50 anos que não come nada. O cientista, mas isso é impossível, ninguém pode ficar 1 semana sem comer, que morre. Ficou, tá lá, vai lá. Né? Aquele menininho, pequeno Buda, né? O novo Buda, que estava sentado lá, ficou 3, 4 meses sentado debaixo de uma árvore lá. Sem comer, sem beber, sem sair do lugar, sem beber água. Isso para nutricionista, para qualquer ciência, é impossível, não existe isso. Mas filmaram, a Discovery filmou, ficou com a câmera 24 horas em cima do cara. Entendeu? Então, na verdade, existem forças ocultas que todo mundo desconhece. Então, na verdade, médiuns que estão para desenvolver, eles vão receber eles não têm os mecanismos preparados. Então, a interface neural dele para com o plano espiritual ainda é muito pobre. Ele não tem a compatibilidade vibratória. Então, quando a compatibilidade vibratória não está acoplada, dá esse travamento. Okay? Eu vou mostrar uma coisa natural que acontece. Quem conhece ataque epilético? Todo epilético tem potencial de mediunidade alta, avançada. Porque a epilepsia é um ataque mediúnico. Escuta o que eu estou falando, não estou falando da boca para fora. Eu já estudei isso muito, acompanhei cientistas fazendo esse estudo. Tem um médico amigo meu chamado Eliezer Carvalho, né? Eliezer Carvalho Mendes, com vários livros escritos. Você precisa ler um monte de livro dele, quem é psicólogo e tudo mais, né? Ele tem um livro chamado Personalidade Intrusa, né? Então, a epilepsia, assim que escreve, né? Se tu tiver escrevido errado, aí vocês me falam.
Então, a epilepsia é uma doença que o pessoal, né, até cachorro, animal tem, que é cachorro médium, eu falo, né, brinca, né, que o médium, o epilético é o seguinte, ele está andando na rua normal, de repente, se um espírito com o mesmo campo vibracional dele, do sensor dele, se aproxima do campo áurico dele, se tocou o campo áureo dele, faz assim, ele entra em turso e cai, pá! Começa a babar, solta a boca, né? Até o cara desincorporar, quando o cara desconecta dele, ele volta. Vocês sabiam disso ou não? Agora, como é que a gente resolve? Para não dar ataque epilético? O cara dá Gardenal pro neguinho, né? Dá Epelin, Gardenal, um monte daqueles remédios fortes pra cacete. O que o remédio faz? O remédio dele muda a frequência cerebral dele e evita, ele fica dopado, né? A gente sabe que esse remédio é muito forte, ele anda dopado. Então o que acontece? Ele não consegue incorporar mais esses ataques. Mas isso é o quê? Paliativo. E é uma doença que não tem cura. Aí veio esse amigo meu, Eliezer, né, com essa teoria, e fala assim, eu curo epilepsia. Pô, ele foi chamado para o Conselho de Medicina, ele foi processado no Conselho Regional de Medicina umas 50 vezes, porque ele chegava em jornais, rádio e televisão, falava que curava a epilepsia. A epilepsia é uma doença que tecnicamente não tem remédio, não tem cura. E falou assim, eu curo sem dar um remédio. Pior ainda para a farmácia, para esses laboratórios internacionais. Bom, o que ele fazia? Qualquer epilético que ia com ele, certo? Ele não dava um remédio, falou, não vou dar um remédio para você, eu vou curar a sua epilepsia. Nós vamos levar você numa sessão espírita. Levamos o cara numa sessão espírita. E ele tinha um grupo espírita, né, que ele trabalhava, né? Aí o que acontecia? É só botar o epilético lá na mesa, reza, papá, ele já travava, mas um ataque epilético agora controlado, ele não caía, babava. Ele ficava ali, contorcendo, papá. Ou seja, a partir do momento que esse epilético desenvolvia a sua mediunidade com equilíbrio de um local, de forças, esse médium epilético se tornava um médium de incorporação fantástico, muito bom. E quando ele começava a trabalhar, toda semana ele ia no centro, nunca mais ele tinha um ataque epilético. Aí esse meu amigo Eliezer, quando ia, o Conselho Regional de Medicina chegava para ele assim e falava assim, olha, doutor Eliezer, você apresente para nós um caso, se você apresentar um caso para nós que você curou, nós te absolvemos. Ele fala, não se preocupe não, eu trago 100. Ele trazia os caras lá, não, olha, com todo um quadro, com receita médica de outros médicos, né, com o quadro já de epilepsia, olha, nunca mais tive epilepsia e não tomo remédio. Então, ele provava para o conselho que ele curava. Certo? Aqueles epiléticos que davam ataque de hora em hora, de todo dia tinha ataque, certo? Aqueles quadros brabos mesmo, a ponto de internar num hospício, o cara. Ele curava o nego e botava o nego no desenvolvimento mediúnico, que nunca mais tinha ataque epilético. E ele provou que é o único mecanismo de curar a epilepsia, é desenvolver a mediunidade. Que a epilepsia não é doença, é um sinal de mediunidade pré-desenvolvida. Ok? Então, por isso vocês entendam o seguinte, quando o mecanismo não está evoluído, ele tem esse choque anafilático. Ok? O espírito incorporante, ele não consegue controlar as funções biológicas, as funções cerebrais perfeitamente, então entra em choque, ele fica travado, nem o corpo vai para frente nem para trás, ele fica naquela situação, e é o caso do ataque. Entendeu? Então, a fenomenologia da mediunidade é uma fenomenologia muito interessante, muito importante de ser estudada. Muito bem. Eu vou explicar como é que funciona a psicografia em alguns casos. E a psicopictografia, que é a pintura mediúnica. Se você pegar um psicógrafo, um médium psicógrafo, que
que psicografa realmente o que o espírito fala e escreve, que não tem interferência dele, a mão mexe sozinha, escreve sozinha, sem o seu controle, esse é um médium bom. Se você tem indivíduos que têm uma certa mediunidade, mas não é pura, então ele começa a escrever de forma intuitiva. Esse não consegue assinar o nome do cara como ele era, assinatura. Ele não faz isso, nem escreve em outras línguas que ele não saiba. Porque não é o espírito canalizando-se totalmente ali, conectado totalmente ali, ok? Bom, no caso, então como é que se faz isso? Geralmente, né, tem aqui o braço do médium, eu não sei desenhar, eu sou um péssimo desenhista, tá? Os espíritos geralmente colocam uma luva de alta tecnologia aqui, no cara, saindo vários fios ou uns contores que vai para uma máquina. Uma máquina aqui, ao lado do médium. Por isso que os egrégores, os locais, ele já é preparado. Encaixa uma luva. O Gaspareto pinta assim. Ele nunca falou, mas ele sabe que eu sei. E eu fico revelando o segredo dele, ele dá risada. Aí o Gaspareto, ele senta lá. Por isso que ele pode pintar 2 quadros ao mesmo tempo, não é ele? Então é o seguinte, esse equipamento é o tipo de um computador, é um equipamento que ele fica assim, parece um teclado de piano. Ok? Desse equipamento saem esses pequenos fios que entram, e são um monte de filamentos, não fala que é fio, é uns filamentos energéticos tal, que saem e vai para esse aparelho, das 2 mãos. Ok? Então ele para lá, os caras colocam essa luva nele e ele fica ali. E ele ele fica em um certo transe também, certo? Porque ele é um médium, certo? Aí, esse equipamento tem os espíritos pintores. Os espíritos pintores nem precisa estar presente. Não precisa nem estar nem presente. Sabia? Às vezes ele fala, tem o coordenador, que é o Renoir, tem o meu mestre, que é o dos meus trabalhos, e tem. Os espíritos lá do astral, os pintores, né, eles se reúnem para trazer a obra deles de novo aqui através de um médium. Então ele tem um coordenador, tem todo um projeto para isso, certo? Não é coisa que acontece por acaso. E esse equipamento não vai ser levado para esse médium, que é um projeto do astral. Esse já é um médium projetado para fazer esses trabalhos mais, né? Eu vi o Gaspareto, eu sentei com o Gaspareto assim na minha frente, ele pintou do meu lado, assim, é um absurdo. Absurdo o trabalho que ele faz. E eu levei o Gaspareto pintar dentro da Unicamp, né, na frente dos cientistas. Você não tem noção do que os cientistas falaram. Ninguém conseguiu explicar o fenômeno. Ninguém. Todos ficaram embasbacados. Não é impossível fazer isso aí. O que ele faz, ninguém faz aqui, não consegue fazer. Um crítico de arte, hein? Crítico de arte, cientista do Instituto de Arte da Unicamp. Então, o Gaspareto é simplesmente plotter de uma impressora avançada. Ele é um plotter. O cara impregna, o espírito pode chegar lá, o Renoir fala, eu quero que você pinte esse quadro. Ele impregna mentalmente o quadro fica pronto ali só. Certo? Aí manda a informação para o médium vai ter que pegar as tintas, aí começa com a mão. Porque o Gaspareto pinta com a mão, né? Não usa pincel. Pega a tinta, ele não vê o Gaspareto, ele não vê o que ele está pintando. Ele não vê, porque eu sei, ele fica de olho fechado. Às vezes ele abre um pouco o olho e tal assim, né? Aí, e é engraçado, porque ele pinta, às vezes, a maior parte dos quadros ele pinta de ponta cabeça. Ele começa, ou seja, o quadro está aqui na frente dele, ele pinta assim, não pinta desse jeito para ele levanta o quadro, não. Ele levanta para o seu quadro. Então ele pintou de ponta cabeça. Aí quando você está realmente achando que o negócio está meio enganoso e tal, ele pega 2 quadros, põe um aqui e outro aqui. Né? Pega uma mão, sorta a tinta aqui e aqui. Com as 2 mãos ao mesmo tempo. Aqui ele faz um Rembrandt e aqui ele faz um Toulouse-Lautrec. Isso no máximo em 3, 4 minutos. Aí quando você acha ainda que você não acredita, ele pega o quadro, joga embaixo da mesa, apoia na cabeça e com o pé, assim, ele espreme o tubo de tinta com o pé. E, sem olhar, ele tá, fica assim. Você fala, vai sair uma meleca só. Cara, você tira o quadro dele pintado com o pé, você não acredita. Então, só pode ser plotter de uma impressora avançada. Nem o médium incorporando, ele consegue pintar daquele jeito.
Nem se o próprio pintor tivesse encarnado. Pega um pintor hoje aqui e manda ele pintar com o pé sem olhar. Ele não vai pintar, por melhor pintor que ele seja, por melhor artista que ele seja. Ele borra tudo, meleca a tinta. Porque não, né? O artista tem que misturar a cor, fazer tudo aquele trabalho com o pincelzinho, delicado, deixa secar, depois põe a outra em cima. Nossa. Senta na internet, procura assim, quadros pintados por Gasparito com os pés. Vai aparecer um monte de foto, você vai ver. Mas é uma loucura. Entendeu? Ah, então é muito doido. Às vezes ele pega o mesmo quadro, a mesma tela assim grande, ele divide a tela em dois, aquele pinta um pintor, aquele pinta outro. Então, isso se explica porque aquele médium que eu falei para vocês, programado, escolhido para mandar o trabalho dos pintores aqui embaixo, ok? E tem alguns médiums que são treinados para trazer música do astral. Então escreve partitura. Ele escreve partitura, o cara chega assim, mediunicamente, ele começa a escrever as partituras. Pode tocar, que é maravilhoso. Inédito. Entendeu? Então o astral programa certos médiums para fazer essas missões que eu chamo de maior impacto. Ok? Que vai enfrentar a grande massa, vai incitar realmente a ciência e tudo mais a ver que ali por trás existe uma coisa muito grande. Ok? Muito bom. Muito bom. Então, uma coisa importante nós devemos agora salientar nesse trabalho. O Chico Xavier psicografava muito assim, viu? Tá? O Chico Xavier psicografava muito assim porque o espírito entrava na máquina, ou escrevia a carta antes. Lembra das que você assistiu a Cidade Astral? Cidade Astral tinha, vamos mandar uma carta lá para baixo. Lembra? O cara sentava no computador, mandava a carta ou escrevia de próprio punho. Quem vai entregar essa carta? Algum médium. Às vezes o espírito não estava lá naquela hora para entregar, naquele momento, psicografar. A carta já estava escrita. Ela, alta tecnologia, manda por e-mail. Né? O cara lá manda, ele está no plotter lá, ele recebe. Por isso que o Chico Xavier era engraçado, ele nunca falava que era ele que fazia as coisas. Ele falava, não, eu sou apenas um carteiro, eu só entrego carta. Não é legal? Porque ele tinha essa humildade toda, ele não se achava o poderoso. Ele era um instrumento nas mãos do alto. Né? Então é isso. Então, vamos prestar bem atenção nessa frase que eu vou escrever aqui agora. Não confundir médium com um sábio. O médium pode incorporar espíritos de luz fantásticos. Mas o médium pode não ter sabedoria nenhuma. Pode ser um grosso, uma pessoa simples. Pode ter interesses mundanos, sexuais, uma porra de coisa, com qualquer um de vocês, com qualquer um de nós. Por isso tem esse último caso da incorporação do Dr. Fritz, que foi muito polêmico, né? Esse indivíduo e tal, e assim assado, sabe? Então, então você não pode confundir, porque o médium é um instrumento, às vezes, na mão superior. E às vezes o próprio médium não aprende com o que está vivenciando, com o que está fazendo. E eu conheço muitos médiums assim. Né? Tem médium que vai em centro espírita kardecista mesmo, né? E por mais às vezes que o espírito dê um toque, ele não larga de uma cervejinha, não larga de tomar um churrascão, comer carne à vontade e tal. Então, quando o médium ele come muita carne, a vibração dele é uma vibração muito densa. Então, nessa vibração densa que ele cultiva, ele não consegue receber, não vai receber nunca ET, não vai receber espírito de luz superior, vai ser muito difícil. E quando recebe, se receber, por causa dessa interface neural que os caras instalam, sabe, essas interfaces que eliminam essa diferença vibracional. Mas o que acontece? O médium não vai crescer nunca. Ele fica estagnado como pessoa. Quando ele abre a boca, ele só fala bobagem.
Ele não tem a capacidade de orientar. Quando ele não está mediunizado, ele não tem a capacidade de orientar, de ensinar, de falar uma palavra que preste. Vocês estão me entendendo? Eu quero que vocês pesquisem isso. Vocês vão encontrar pessoas muito assim no meio mediúnico. Pessoas que são comuns no dia a dia, no seu trabalho e tudo mais, que não fez revolução nenhuma de transformar a sua vida, transformar seu ser, é apenas um médium. Né? Ele não fez nenhum esforço para ser um sábio. Certo, ele vai, né? Você vê, o próprio Chico Xavier, por exemplo, ele vinha de uma família muito ignorante, então ele teve que estudar muito, ele estudou todos os livros de Kardec, foi estudar o fenômeno, entender melhor, né? Porque os espíritos, eu quero que vocês entendam o seguinte, os espíritos, ele vai conversar com você, de acordo com o seu processo, ele ensina ou não as coisas para você. Ele é muito rígido. Você vê a rigidez do Emmanuel com o Chico, né? Ele era muito rígido, queria saber do pó. Né? Entendeu? Então os espíritos que me acompanham também, eles são muito rígidos, eles exigem disciplina do meu trabalho, eles exigem que eu faça a coisa, que eu coloque energia, mas eles não falam, você faz se você quiser. Na medida que eu faço as minhas mudanças, mais coisas eu vou recebendo. Tá? Por exemplo, se você procurar a obra do Chico Xavier, toda, né? Vai ser, e a própria obra do espiritismo kardecista em geral, não só do Chico Xavier, os outros médiuns famosos também, raramente alguém vai falar em ET ou vida. Quando fala, só cita alguma coisinha assim, mas não vai para frente. Por quê? Porque não era a missão deles. Já era um impacto muito grande para a humanidade, nesses últimos 50 anos atrás, receber a ideia de que espíritos pudessem conversar. Certo? Imagina aquele padre lá que ficava enchendo o saco do Chico Xavier lá, se ele canalizasse ET. Seria uma doideira. Não ia ter, assim, já era muito difícil para a época. Mas agora, né, o outro milênio, final, as viagens espaciais, a consciência humana começou a evoluir mais para tentar entender esse universo de uma forma muito mais global, muito mais ampla. Então, hoje nós temos a missão, eu principalmente tenho uma missão de levar, né, o conhecimento, a palavra dos ETs, desses irmãos, ET é uma coisa meio pejorativa, os irmãos das estrelas, né, a consciência dos irmãos das estrelas, que é um passo a mais dentro desse processo evolutivo da consciência espiritualista. Né? Porque se você fica no kardecismo quadrado, o kardecismo de 200 anos atrás, dos livros de Kardec, foi muito importante o avanço que o Kardec deu para a época. Mas o Kardec não é tudo, o Kardec é apenas o começo. É apenas o começo de uma jornada, de um trabalho fantástico. E nós estamos aqui preparados para evoluir todo esse trabalho, para dar um passo além desse trabalho. Okay? Que eu lembro, né, que lá em Campinas tem um centro espírita da Federação Espírita, ligado à Federação Espírita, Espírito Kardecista. Isso em 78, né, eu organizei um congresso nacional de ufologia na cidade de Campinas, onde eu trouxe ufólogos do Brasil inteiro. O centro espírita me proibiu de eu colocar um cartaz. Não, isso aqui não pode, isso aqui não tem nada a ver com o espiritismo, isso aqui, o presidente do centro não permitiu que eu colocasse um cartaz do congresso lá dentro. Falei, tá bom, quem sabe daqui uns 20 anos você muda a cabeça. Você muda a sua cabeça. É? Muito, muito. Hoje em dia existem muitos médiuns em centro de Umbanda, em centro espírita kardecista. Escuta o que eu estou falando. Vocês que estão me ouvindo aí, pelo Brasil afora. Vai lá no centro, vem o preto velho. Oh, meu filho, você tá bom, meu filho? Eu quero falar para você que velho sabe muito pouco das coisas. Mas velho gosta de ajudar. Lá fui eu num centro desse, falei, esse cara está me enrolando. Esse preto velho está me enrolando. Aí ele fala assim, você não vai revelar coisa de preto velho, não.
Cara, muitos espíritos extraterrestres camuflados ou travestidos de preto velho para falar com a humanidade mais humilde, mais simples, mais dentro do seu nicho cultural. Mas que não é preto velho coisa nenhuma que está ali falando. E não é só o preto velho. Um centro espírita kardecista comum recebe um espírito de luz que fala, dá conselho, mas ninguém sabe quem é, de onde veio. Ele só fala assim, sou um irmão de luz. Um espírito enviado pelos mestres da luz. Ele não vai dizer quem ele é, porque o cara não está preparado ainda. Mas quando o cara está muito preparado, ele vai começar a receber a informação, claro, o médium ou as pessoas que estão ao redor desse grupo mediúnico, tá ok? Então, prestem muito bem atenção, não confundir o médium com o sábio. Porque às vezes o próprio médium ele não é moralmente condizente ou harmonicamente condizente com o que ele incorpora. Ok? Então, isso pode prejudicar, às vezes, a fama do espiritismo. Da mesma forma que vocês não podem confundir, isso é uma coisa muito importante, o catolicismo com o padre pedófilo. Isso são distorções individuais. Certo? Isso não significa que a igreja toda é pedófila. Pelo amor de Deus. Então são distorções pessoais, são distorções psicóticas de alguns indivíduos que carregam essa sua personalidade não resolvida da sexualidade. Você está entendendo? Então vocês não podem também detonar a igreja inteira. Tem padres maravilhosos que fazem trabalhos maravilhosos de ajudar as pessoas, trabalho de base, comunidade, se esforça pra caramba para ensinar dentro daquilo que ele conhece, dentro daquilo que ele acredita que está servindo a Deus, concorda comigo? Sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado. No espiritismo é a mesma coisa, gente. No espiritismo nós temos médiuns que podem fazer um monte de besteira, até assassinar a gente, matar, sabe? E a gente não pode achar que é o espiritismo que é assim. Tá? Por exemplo, vários médiuns aí, famoso, o último doutor que incorporou o Dr. Fritz na novela foi assassinado. Morreu assassinado. E muitos têm morte violenta, outros morrem em desastre de carro. Né? O Zé Rigó teve uma morte violenta, esse Dr. Fritz lá, e assim por diante. Mas é que vocês não podem confundir o médium, a pessoa, o indivíduo, com o que ele canaliza, com o que ele recebe, com a sua mediunidade. Agora, deveria ser a mediunidade um instrumento de elevação da consciência do próprio médium. Mas o médium tem que se esforçar para tirar o conhecimento, para dialogar, para aprender também. Ele tem que aprender. O médium acha que ele está ali na posição de centro das atenções e que não precisa ler, não precisa estudar, não precisa aprender, não precisa ir à frente. Ok? Então é muito importante isso. Tá? Sempre ao nosso lado, quando a gente está falando, dando palestra, existe uma porção de irmãos espirituais que nos acompanham, que estão ao nosso lado. Os médiuns videntes que nos visitam podem vê-los e até conversar com eles pessoalmente, se quiserem, né? Eles estão sempre ao nosso lado, sempre nos apoiando, dando a inspiração divina para que a gente possa estar transmitindo essas palavras para vocês. Ok? É isso aí então, gente. Então por hoje é só. Eu desejo a todos muita paz, muita luz e até um próximo encontro em nosso espaço Caminho da Luz. Namastê, muita paz.